A maneira como um cristão olha para as Escrituras influencia profundamente a forma como ele vive a fé e como entende a vida no Espírito. Porque o problema não está apenas naquilo que se lê, mas como se lê. E as religiões tendem a transformar-se em sistemas fechados que condicionam a vida espiritual dos crentes, porque a religião cria filtros, impõe dogmas rígidos e acabam por aprisionar o entendimento dentro de um verdadeiro colete de forças espiritual. E pouco a pouco os membros, muitos deixam de se preocupar se a fé que têm é genuína, se é verdadeira, mas preocupam-se mais em defender a estrutura à qual pertencem e ao qual se identificam. E o resultado é um cristianismo limitado à alma, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, à nossa vontade, ao nosso querer, baseado um pouco na tradição, no sistema onde estamos inseridos, a repetição daquilo que acreditamos, o medo que está em volta da doutrina. Lá está, o crente acaba por conhecer a doutrina, mas perde a sensibilidade no espírito. Conhecem a página escrita, mas já não reconhecem o espírito que deu origem a essas páginas. Bem-vindos ao canal Pneuma, eu chamo Nuno Santos e hoje é dia 12 de maio de 2026. Quando a religião constrói toda a sua esperança em torno do material, do físico, do exterior, acabam por construir a sua fé recorrendo muitas vezes ao Antigo Testamento. E o resultado torna-se inevitável. É uma espiritualidade mais terrena do que celestial. É mais exterior do que interior. É mais baseada na estrutura do que na regeneração interior da pessoa. O templo passa a ser a estrutura e não a própria pessoa. E isto, obviamente, é um lapso no nosso entendimento. E aqui talvez encontremos um dos maiores problemas do cristianismo moderno. O crente, o cristão, olha para a Escritura, mas ignora o próprio Espírito que lhe deu origem. Porque antes do texto veio o Espírito, antes da tinta veio a revelação, antes da Escritura veio a voz de Deus. Há cristãos que sabem centenas de versículos de cor, podem citá-los com facilidade, mas às vezes não entendem a direção do Espírito, porque o Espírito precede a Escritura, o Espírito vem antes da Escritura. E talvez seja importante nós alinharmos cronologicamente o surgimento das Escrituras. Só relembrando, primeiro veio o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento conduzia a Cristo. Certo? Depois veio Cristo, que é a manifestação viva daquilo que era afirmado no Antigo Testamento. Depois de Cristo surgir, surgem então os Evangelhos. Surgem os Evangelhos, não estou a referir-me de forma cronológica, não é isso, mas em termos de ensino. Temos ali o fundamento, que é a vida do Cristo. Está nos Evangelhos. É uma manifestação viva do Cristo. A seguir aos Evangelhos, vêm então as cartas apostólicas. E as cartas que os apóstolos escreveram aprofundaram, desenvolveram e aplicaram aquilo que Cristo inaugurou. As cartas apostólicas não são apenas simples comentários aos ensinos do Cristo. São desenvolvimento apostólico inspirado por Deus. Cristo lançou o fundamento, o ensino, os apóstolos aprofundaram esse ensino por expandir e adicionar verdades. E o objetivo das cartas foi este mesmo, não é? Aprofundar as aplicações do ensino do Cristo. Depois das cartas apostólicas, temos então o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse fez exatamente a mesma coisa. Adicionou o entendimento, ampliou ainda mais o horizonte do entendimento das Escrituras. O livro do Apocalipse não é uma mera simbólica repetição de ideias anteriores. Isto é,
temos os evangelhos, temos as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse agora ser uma forma de complicar as coisas. Olha, agora vamos retratar isto de forma simbólica. Não, o objetivo do livro do Apocalipse não é complicar. Aquilo que o livro do Apocalipse faz é acrescentar entendimento, ampliar a percepção. O livro do Apocalipse revela dimensões que não tinham sido explanadas e explicadas nos evangelhos nem nas cartas apostólicas. Há entendimentos do Novo Testamento que iriam permanecer incompletos sem o livro do Apocalipse. Especialmente temas como o anticristo, o sofrimento da Igreja e o livramento da Igreja, a ressurreição espiritual da Igreja, a ressurreição física, que irá acontecer depois no fim do milénio, a mulher prostituta em contraste com a noiva do Cordeiro, a batalha final, o governo de Cristo, etc, etc, etc. Sem o livro do Apocalipse, certas peças iriam ficar suspensas, porque as Escrituras não é apenas um comentário único, é uma progressão revelacional, em entendimento adicionado de forma progressiva. Mas o ponto central que eu queria destacar em tudo isto é o outro. É que o Espírito não nasceu da Escritura. Foi a Escritura que nasceu do mover do Espírito. Porque antes da lei mosaica, antes do Antigo Testamento, já existia Abraão. Antes do Antigo Testamento já existia fé. Porque Abraão, ele não tinha Pentateuco, não tinha acesso aos Salmos, ele não tinha acesso aos livros dos profetas. Abraão não tinha uma única frase escrita, não havia. Antes de existir uma página escrita por Moisés, já Abraão vivia em fé. E isto está em Romanos capítulo 4, o versículo 11 e 12, destacando aqui apenas esta frase, que Abraão é pai de todos os que têm fé. Notem, Abraão não tinha acesso a nenhum documento sagrado, a nenhum manuscrito, e já vivia pela fé. Isto é, a fé precede a página. A fé veio antes da página. Abraão, mesmo sem possuir uma única letra sagrada escrita, ele já ouvia a Deus, ele foi guiado por Deus, ele discerniu a direção de Deus, ele caminhou pela fé. O que é que isto quer dizer? Que o relacionamento com Deus veio antes do papel. O relacionamento vem antes da página escrita. Só depois de existir experiências entre Deus e o homem é que essas experiências foram registadas em papel para a nossa instrução hoje. Mas todos os servos de Deus do passado foram primeiro movidos pelo Espírito, antes de se escrever qualquer linha, qualquer página. O papel nasceu da experiência com Deus. Não foi a experiência com Deus que nasceu do papel. Não. Antes do Novo Testamento, antes do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, antes desses livros, a Igreja já existia, porque a Igreja, o corpo de Cristo, foi formado em Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas, não havia nem uma única palavra escrita do Novo Testamento. Antes do texto veio Pentecostes. Antes da página já existia o Espírito a mover pessoas. E atenção, obviamente nem era preciso estar a dizer isto, não é? Eu não estou a desvalorizar a Bíblia. Pelo contrário, estamos apenas a tentar recolocá-la na ordem correta. Porque talvez um dos maiores problemas do cristianismo moderno seja o de trocar o Espírito pela página. Trocar a orientação do Espírito, da voz de Deus, pela tinta. A Bíblia não é Deus. A Bíblia aponta para Deus. A Bíblia aponta para o relacionamento com Deus. Mas a Bíblia não é o relacionamento. Correto? E essa é a razão de o Antigo Testamento ser chamado de tutor. Não era o destino final. O Antigo Testamento tinha uma função pedagógica, não era o ponto de chegada. Era uma forma de preparar o povo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:24 que a lei foi nosso tutor para nos conduzir a Cristo. Notem, a lei nunca foi apresentada como um mestre final, foi apresentada como tutor. O que é um tutor? No mundo antigo, um tutor era um servo, um escravo que era encarregado de vigiar, disciplinar e conduzir o filho até à escola, até ao verdadeiro mestre. O tutor não era o mestre, o tutor não era o destino, era apenas um condutor temporário até ao mestre.
E o tutor, quando entregava a criança ao verdadeiro mestre, então o tutor sai de cena, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função. E aqui talvez seja um dos grandes problemas espirituais da nação de Israel, e não só da nação de Israel, mas também de muitas religiões hoje em dia, que muitas vezes confundem o mapa com o destino. A lei foi um mapa, não foi destino. A lei foi um tutor, preparava, apontava, conduzia para Cristo. Mas a lei mosaica não era o mestre, não era o destino, não salvava ninguém, correto? Mas enquanto a lei permanecia, enquanto estava em execução, ela expunha, ela corrigia, ela disciplinava, ela conduzia, ela tinha um propósito, tinha uma utilidade, tinha uma função espiritual, mas dentro daquele estágio da história. Quando a lei chega ao destino, isto é, o destino era Cristo, quando surge Cristo, então a lei não é mais necessária e sai de cena. A lei cumpre exatamente o propósito para o qual foi dada. A lei é um mapa que leva até o destino. Quando chegas ao destino, o mapa já não é necessário, correto? O mesmo se passa com a lei mosaica. O Antigo Testamento teve um objetivo, foi um tutor, mas não é o destino. Era temporário até chegar a Cristo. E aqui começa um problema, né? Quando alguém pega num tutor e tenta transformá-lo num mestre. Mas o tutor não é o destino final. Era apenas a mão temporária que conduzia até Cristo. E quando chega a Cristo, então esse tutor sai de cena, era uma sombra, e essa sombra perde o protagonismo diante da realidade. E então surge Cristo e o tutor sai de cena. Mas notem, surge Cristo, não surge primeiro o Novo Testamento. Cristo surge primeiro. Isto é importante porque com Cristo nós não entramos simplesmente numa religião melhorada. Nós entramos numa nova realidade, numa nova criação. Não se trata apenas de comportamento moral. Cristo não veio trazer apenas isso. Cristo veio trazer natureza. Não é apenas mandamentos exteriores para cumprir, é vida interior. Não é pedra, é coração, não é letra, é espírito. Cristo veio inaugurar uma realidade completamente nova. E isto começou em Pentecostes, que está registado em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas. Notem, essas 120 pessoas não surgiram da página, surgiram do Espírito. E aqui o eixo muda completamente, porque a Igreja passou a viver, passou a discernir, a evangelizar, a expulsar demónios, guiada pelo Espírito e até sofrer perseguição. Mas tudo isto se passou antes de existir qualquer parte do Novo Testamento. Porque houve cristãos do Pentecostes que viveram, que morreram, que nunca leram uma única página do Novo Testamento. Não sabem porquê? Porque ainda não existia. Porque a primeira carta a ser escrita, segundo os eruditos, foi o livro de Gálatas e foi escrita no ano 48 ou 49. Estamos a falar de quase 20 anos depois de Pentecostes. Mas toda esta vivência da Igreja, todo este espírito, toda esta energia dos cristãos no primeiro século, foi devido ao Espírito Santo e não à página, porque ela não existia. E é importante perceber isto, porque o foco do cristianismo nunca é a letra isolada. O foco sempre foi o Espírito. E as cartas de Paulo deixam isso bem claro. A palavra inspirada funciona como uma bitola, como uma fita métrica, como uma bússola. É um trilho de segurança. E aquilo que a Bíblia faz é medir, é testar, é proteger, orientar e denuncia desvios. Quando o espírito da pessoa está desalinhado, então ele vai à Escritura e percebe que não, estás a fugir da orientação do Espírito, porque o Espírito Santo está em sintonia com a palavra escrita. E então a palavra que faz é corrigir. Mas obviamente que a Bíblia não substitui a nossa comunhão com Deus. Nem é a fonte do discernimento da direção espiritual, porque a direção espiritual vem do Espírito Santo. A Bíblia não substitui o Espírito Santo. Assim como um mapa não substitui o condutor, correto? Assim como uma pauta musical não substitui o músico, certo? O músico, o condutor, é o Espírito Santo. É o Espírito que dirige, é o Espírito que conduz, certo? A Bíblia é um mapa. E lá está, o Espírito Santo foi o Espírito que gerou um genuíno cristão.
A Bíblia, por si só, não consegue gerar vida espiritual em quem está espiritualmente morto. Aquilo que a Bíblia faz é orientar, corrigir, edificar, sim, alinhar quem já foi vivificado pelo Espírito. Certo? A Bíblia funciona para quem já nasceu do Espírito. Porque a letra das Escrituras não faz viver quem está morto. Não. Ela edifica, a Bíblia edifica quem está vivo. Porque a Bíblia não fala com mortos. A Bíblia fala com vivos. E essas pessoas foram vivificadas pelo Espírito. No entanto, é possível que homens peguem na Bíblia, leiam as Escrituras, criem movimentos de milhões de pessoas, expandam a sua religião pelo mundo todo, mas aquilo que esses homens conseguem fazer não é criar vida interior. Aquilo que eles conseguem fazer, o máximo, é encher a mente dos membros com ideias bíblicas. Não conseguem fazer mais do que isto. É importante perceber isto. Porquê? Porque muitas vezes tentam descredibilizar o cristianismo atacando a Bíblia. Mas isto é uma tática errada. É um erro lógico, porque a Bíblia não criou o cristianismo. Os cristãos nasceram do Pentecostes, nasceram do Espírito, não nasceram do Novo Testamento. Só mais tarde é que a experiência dos cristãos começou então a ser registada por escrito, a ser materializada na página impressa. E é importante nós entendermos esta ordem histórica, que o Espírito gerou o cristão, e esses homens então nasceu o movimento cristão, e depois o movimento cristão gerou o texto inspirado. E depois esse texto inspirado, mais tarde, foi reunido e canonizado. Esta foi a ordem. Quando tentam destruir o cristianismo por atacar a Bíblia, estão a atacar a peça errada no tabuleiro de xadrez. Estão a tentar derrubar um peão quando pensam que estão a fazer checkmate ao rei. Porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento foram precedidos pelo Espírito. Antes de existir uma única linha escrita por Moisés, já existia Abraão. E ele viveu pela fé sem página, certo? Antes de existir o Novo Testamento, já existia a Igreja, né? Antes da página, já existia a revelação. Espírito, homem, a experiência do homem, e depois surge a página. Resumindo, atacar a Bíblia não destrói a fé cristã. No máximo, apenas atacam um registro material posterior. Nada mais que isso. Porque o Espírito vem antes da página, o servo de Deus vem antes do texto e a revelação vem antes do livro. Portanto, tentar destruir ou atacar o cristianismo por atacar a Bíblia é atacar a peça errada no tabuleiro. Estão a pensar que estão a tentar derrubar um peão quando pensam que estão a fazer checkmate ao rei. E é importante para um cristão entender esta ideia, porque se ele focar toda a sua fé no papel em vez da direção do Espírito, ele poderá estar a ser enlaçado por um dos maiores problemas do cristianismo moderno, que é a bibliolatria. E nós, como cristãos, talvez tenhamos entrado aqui num erro subtil, muitas vezes sem nos apercebermos disso, é que geralmente o cristianismo parece ter trocado o Santo pela página escrita. E notem, quando eu digo trocar, é mesmo substituir, ou seja, o Espírito Santo deixou de orientar e agora é apenas a página. Isto é, tentar anular a influência do Espírito pela letra. Isto é um erro. E este comportamento pode ser classificado como bibliolatria. Eu quero dizer isto com cuidado para não ser mal interpretado. O problema começa quando a Bíblia deixa de ser o testemunho do Espírito e passa a ocupar funcionalmente o lugar do próprio Espírito. Quando a página substitui a dependência da vida do Espírito. E talvez seja precisamente aqui e por causa disto que nasceram muitos sistemas religiosos que transformaram a fé numa estrutura, em poder, em comércio espiritual. Porque mesmo pessoas, mesmo estes homens que são comerciantes da fé, que não têm vida espiritual genuína, mas são homens que sabem ler e conseguem usar o texto de forma a conseguir controlar pessoas, a manipular pessoas, a construir sistemas, a conseguir vender uma religião. E isto acontece por meio da página, não é por meio do Espírito, porque por meio do Espírito era impossível. Pessoas que sejam orientadas pelo Espírito Santo, notem,
pessoas que têm a Bíblia e que são orientadas pelo Espírito Santo dificilmente caem no enlace de comerciantes da fé. Dependência apenas da letra, ao invés do espírito, caem vítimas destes homens sem escrúpulos. Quando os cristãos tratam a Bíblia como altar absoluto da fé, sem discernimento do espírito, a letra pode transformar-se facilmente em mecanismo de controle. E isto vai-me lembrar um bocadinho as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 6, que ele diz: somos ministros de um novo pacto. Agora notem, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Notem, Paulo, quando diz aqui a letra mata, obviamente que ele não está a anular a letra. O foco é espírito, né? Porque o espírito precede a letra, correto? É exatamente desta forma que muitos falsos profetas conseguem aprisionar multidões. Usam a página impressa para manipular, controlar e destruir almas, enquanto constroem impérios religiosos, patrimónios bilionários, à custa da dependência espiritual destas pessoas. E, obviamente, eu vou repetir isto novamente, eu não estou a desvalorizar a Bíblia, pelo contrário, eu estou a atacar a instrumentalização da Escritura, né, por parte destes comerciantes da fé que transformaram as Escrituras Sagradas, a Bíblia, como uma ferramenta de controle. Este é o ponto. Mas quem vive do Espírito, não é possível ser controlado por estes mercadores da fé. Porque os mercadores da fé usam a letra e quem usa a letra e o espírito não é enganado por falsos profetas. E aqui surge então uma pergunta importante. Qual é o problema da bibliolatria? Vários. Além deste que eu acabei de mencionar, a pessoa que é vítima de comerciantes da fé, a pessoa que se foca apenas na Bíblia sem orientação do espírito, pode acabar por perder a fé na própria Escritura Sagrada. Porquê? Porque a fé dessa pessoa passa a depender da perfeição absoluta de um objeto físico. Isto torna-se perigoso. Mas como assim? O que é que nós queremos dizer com isto? É que a Bíblia que nós temos hoje passou por séculos de história, certo? Ela foi traduzida do hebraico, do grego, para centenas e milhares de línguas. Foi preservada através de manuscritos muito frágeis e passou ali por variantes textuais. Algumas interpolações, isto é, texto que não faz parte do escrito original, mas foi inserido, e a Bíblia passou por desafios sérios ao longo de séculos. Qual é o problema? É que alguém que se foca principalmente na perfeição absoluta de um objeto físico, se lhe faltar uma página, entra em crise, certo? Se ele se deparar com uma interpolação de texto que não faz parte do original, mas está lá, entra em pânico. Como é que Deus permitiu uma coisa destas? Ou então se encontra alguma variante textual, algum erro no manuscrito, começa a dúvida, começa a descrença e tudo colapsa. Porquê? Porque essa pessoa transferiu a confiança do espírito para o papel. Quem vive exclusivamente da página entra em pânico com este tipo de variantes, com este tipo de problema de tradução. Quem vive do Espírito, não. Porquê? Porque o Espírito Santo, a orientação do Espírito, vem antes do texto, certo? O cristianismo nasceu sem Novo Testamento. Os primeiros cristãos não tinham a Bíblia conforme nós temos hoje. Os mártires do primeiro século, alguns primeiros mártires, morreram sem nunca ler uma letra do Evangelho. E mesmo assim o Espírito operava, a fé existia e a Igreja crescia. A Igreja, a congregação cristã do primeiro século, nunca dependeu da integridade material de um livro. E aqui está o verdadeiro problema. É quando um cristão atual transfere toda a sua dependência do Espírito para a dependência do texto. Não, o Espírito trabalha em sintonia com o texto. Quando eu esqueço o Espírito e apego-me apenas à letra, temos aqui um problema. Isto chama-se bibliolatria funcional. Dando um exemplo, o ser humano é uma obra de Deus. Quando Deus criou o ser humano, está ali uma criação sagrada, correto? O homem foi criado, mas não está acima do espírito que o criou, correto? O homem pode ser uma criação sagrada, mas não está acima do espírito de Deus. Como é que um livro criado pode estar acima do espírito que o inspirou?
Não pode. Não pode. A Bíblia não é a fonte da vida espiritual. A fonte é o Espírito Santo. A Bíblia é produto do Espírito, não substituto do Espírito. A Bíblia testemunha a vida espiritual. Desta forma, quem depende exclusivamente da página acaba muitas vezes por viver do livro e não do Espírito que lhe deu origem. Estão a ver a diferença? E, obviamente, nós não estamos a diminuir a importância da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a Bíblia guarda a nossa fé, corrige a nossa fé, preserva o testemunho apostólico para a nossa orientação hoje e protege-nos contra desvio. Serve como referência espiritual inspirada por Deus. Dá aqui segurança, certo? Mas não foi a Bíblia que criou o cristianismo. A Bíblia é um mapa, não é o território em si, não é a realidade em si. A realidade é o Espírito. O Espírito e a Escritura andam de mãos dadas, ok? Estão em sintonia. A orientação que vem do Espírito de Deus nunca irá contradizer aquilo que o Espírito inspirou, que é a palavra. Estão em sintonia. Então, a ordem saudável que um cristão deve ter é esta. Primeiro veio o Espírito Santo, depois veio a experiência viva com o cristão e só depois veio o registro. O Espírito é a fonte, a letra é o registro. Quem confunde Deus com o livro, talvez nunca tenha conhecido verdadeiramente a nenhum dos dois. E como já referimos, os sistemas religiosos são os principais responsáveis pela cegueira espiritual das pessoas, porque são sistemas fechados que condicionam a percepção, impõem dogmas rígidos, aprisionam, castram o entendimento. E as pessoas acabam por deixar de procurar a verdade, a fé genuína, e passam apenas a defender a estrutura que os acolheu. E quando a fé da pessoa fica presa à alma, ao seu intelecto, à sua vontade, às suas emoções, ou então à tradição e à estrutura a que pertencem, essa pessoa obrigatoriamente afasta-se do Espírito. E é por isso que muitos cristãos hoje vivem um cristianismo anímico e não do Espírito. É um cristianismo da alma, das percepções que a pessoa tem no seu interior, da sua vontade, das suas emoções, do seu intelecto. Eles sabem doutrina, conhecem o sistema, praticam obras, mas não conhecem o Espírito. E nós aqui entramos numa realidade difícil de explicar, porque existem coisas que o Espírito percebe antes de a mente conseguir entender. Porque o ser humano muitas vezes percebe algo no Espírito muito antes de conseguir explicá-lo racionalmente. E isto acontece porque nós humanos temos limitações. Temos uma percepção espiritual, que ela é instantânea, e depois temos o pensamento racional, e depois temos a linguagem humana, que é muito mais mecanizada. E a comunhão que nós temos no Espírito, ela é imediata. No Espírito, a percepção das coisas é instantânea. A mente ainda duvida, mas o Espírito já percebeu. Mas a mente ainda não consegue captar o sentido. Lá está, o Espírito não depende da linguagem, não depende do raciocínio linear, não depende de uma construção lógica passo a passo, porque o Espírito capta, percebe instantaneamente. Agora, quando esse entendimento do Espírito precisa passar para a mente, entra num funil, não é? Porque a mente acaba por ser afunilada, porque a mente processa muito mais devagar, tem limitações, a mente tem que entrar aqui num processo de descodificação do Espírito, traduzir a linguagem do Espírito para a linguagem humana. Isto é um funil. E depois as coisas pioram porque vem outro funil, que é a verbalização. Transformar em palavras aquilo que a mente já entendeu em parte. Agora tens que passar para a linguagem. Isto, claro, isto vai tudo depender da capacidade intelectual da pessoa, da clareza mental, da sua memória e da capacidade de expressão, do vocabulário que a pessoa tem. Isto é um funil. Ainda há outro funil que é ainda pior, que é o papel. Quando se tenta colocar no papel aquilo que a pessoa entendeu no espírito. Escrever talvez seja um dos meios mais limitados de transmitir aquilo que se consegue aprender instantaneamente no espírito.
É como tentar despejar um oceano dentro de uma chávena. Quer dizer, colocar em palavras aquilo que eu percebi automaticamente no espírito. É tentar desenhar o invisível. É complicadíssimo. Funil atrás de funil. E talvez seja precisamente por isso que alguém que está preso à alma, a uma visão puramente terrena, racional, física, quando transforma a fé em algo material, essa pessoa terá enorme dificuldade de compreender as coisas do espírito. E o problema não está na inteligência da pessoa. O problema está no eixo de percepção, porque ele é um cristão anímico, é um homem natural. E a mente, quando a mente de um homem natural, de um cristão anímico, tenta processar matéria do espírito, quer dizer, é tentar reduzir o eterno ao racional. Como é que ele faz isto? Reduzir o invisível ao visível, reduzir o celestial ao terreno. E entra aqui num conflito. Há necessidade de o cristão recomeçar e talvez por isso, para um cristão, a solução não será aprender mais. A solução para este tipo de cristão é desaprender primeiro. Isto é pegar novamente nas Escrituras e começar a ler de novo, mas sem os óculos da tradição, sem o filtro da religião, sem o medo de questionar, sem a obrigação psicológica de defender a estrutura que a acolheu. A pessoa tem que se livrar disso tudo. E isto vai-me lembrar um bocadinho as palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, em 1 Coríntios 2, 14, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aqui deixa claro que o entendimento espiritual da pessoa não nasce de esforço físico, não nasce da acumulação de informação, de encher o intelecto, não nasce do estudo nem da sua força de vontade, nasce do Espírito, é algo dado do alto. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas palavras de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 1, quando ele fala sobre a língua dos homens e a língua dos anjos. Existem aqui realidades espirituais em que a linguagem humana não consegue alcançar, não consegue tocar a linguagem, o idioma dos anjos. O homem natural, sem a percepção do espírito, ao querer entender assuntos do espírito, é como pedir a um cego de nascença: olha, explica-me o que é o azul, explica-me o que é o amarelo. Mas como é que ele vai tentar explicar uma coisa dessas se ele nunca viu? Porque alguém que não tem o espírito, a sua mente reduz muito, né? Afunila, e depois a linguagem limita ainda mais e a escrita limita ainda muito mais. Tentar traduzir o invisível é aquilo que sente um homem anímico, um cristão anímico. Explicar aquilo que ele não consegue ver. Isto acontece com algumas religiões cristãs quando permanecem presas ao paradigma do Antigo Testamento. Quando uma religião constrói toda a sua esperança a partir do modelo do Antigo Testamento, o resultado torna-se previsível, é uma visão excessivamente física, expectativas terrenas, é uma espiritualidade muito materializada e a fé fica focada em estruturas físicas exteriores. E foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel, porque a esperança dos judeus continua a ser, na terra deles, o território deles, a restauração nacional, uma herança física, quando Cristo mudou as coisas. E o problema é que muitos sistemas religiosos ainda continuam presos a este paradigma. Por exemplo, existe um movimento cristão que surgiu no século XIX, em 1848, que foi aqueles grupos que se dividiram dos movimentos adventistas, que são os cristadelfianos. Este movimento cristão, ele mantém uma esperança profundamente centrada num reino físico terrestre, na restauração material, uma herança física terrena. E lá está, eu não estou aqui a criticar este movimento, este grupo específico dos cristadelfianos, porque eu já entrei em contato com eles em Inglaterra, eles depois encaminharam para
uma congregação aqui no Algarve, falei com eles, troquei algumas mensagens, assisti a um culto online, ok, e eu fiquei mais ou menos a perceber o sentido deste movimento. E o verdadeiro problema surge quando este tipo de cristão troca a realidade pela sombra, quer dizer, por uma herança física do Antigo Testamento. Confundem Canaã com Cristo. Não pode, isto não pode acontecer porque Cristo não veio apenas prometer território. Não é? Cristo veio inaugurar uma nova natureza, uma nova vida, uma nova criação. Participação, comunhão com Cristo na vida, no Espírito. E talvez seja por isso que muitos cristãos têm uma enorme dificuldade em compreender, por exemplo, assuntos como morte e ressurreição como realidade presente, já hoje. Tratam a ressurreição apenas como um evento futuro, quando o Novo Testamento deixa claro que a morte e ressurreição é uma realidade espiritual atual. Tanto que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, vocês já foram ressuscitados com Cristo. Notem, não diz vocês vão ser ressuscitados um dia. A realidade já começou. Vocês fostes. Porque a morte e a ressurreição não começam apenas depois do cemitério, ok? Começam agora, quando o cristão morre por dentro, no sentido, o seu eu é sacrificado, há um novo centro, há um novo governo interior, há um novo eixo, uma nova natureza. O eu deixou de ocupar o trono e Cristo exerce esse governo interiormente na pessoa. Isso é morte e ressurreição. É claro que existe uma consumação futura, mais plena, a plenitude de todas as coisas, mas esse processo já foi inaugurado hoje. E talvez seja precisamente aqui que muitos sistemas religiosos bloqueiam o crescimento espiritual do crente. Dogmas, doutrinas excessivamente anímicas, terrenas, materialistas, que impedem o acesso a dimensões mais profundas da vida no espírito. E talvez seja aqui que tudo converge. O problema nunca foi apenas doutrina errada, mas é a incapacidade de perceber que a vida espiritual não nasce da matéria. Porque existe uma diferença grande entre conhecer o texto e possuir a vida do Espírito. É diferente. Há necessidade do homem viver do Espírito, não apenas da página. Porque a letra pode informar, mas só o Espírito comunica a vida. E talvez tenha sido isso que muitos sistemas religiosos esqueceram. O Espírito precede a letra. Para concluir, Abraão não tinha nenhuma página inspirada por onde se guiar. A Igreja nasceu em Pentecostes sem Novo Testamento. As primeiras comunidades cristãs eram guiadas primariamente pelo Espírito. E isto desmonta aquela ideia moderna muito comum de que o cristianismo nasceu da Bíblia. Não nasceu. A Bíblia nasceu do mover do Espírito em homens reais, porque o fundamento do cristianismo nunca foi o papel, nunca foi a tinta, nunca foi a compilação do texto. Foi o Espírito. Vamos fazer uma pergunta para concluir. Se amanhã todas as Bíblias do mundo fossem confiscadas, o cristianismo iria sobreviver? Sim. O verdadeiro cristianismo iria sobreviver, porque o cristianismo nasceu do Espírito e não depende do papel para sobreviver. Outra pergunta. Se amanhã todas as Bíblias do mundo forem confiscadas, tu vais sobreviver? Se tu realmente nasceste do Espírito, a tua fé também não depende exclusivamente da página e tu vais sobreviver. O problema é que há pessoas que passaram décadas a estudar a Bíblia, mas nunca entraram na realidade espiritual para a qual a Bíblia aponta. Nunca passaram do pátio do templo, nunca tocaram, nunca entraram na profundidade do Santíssimo. Nunca aprenderam a viver a união espiritual que Cristo inaugurou ao rasgar o véu. Porque uma coisa é conhecer versículos, outra completamente diferente é conhecer o Espírito. E talvez seja esse o drama silencioso de muito do cristianismo moderno. Muita informação bíblica, mas pouca transformação no interior. Muito texto, pouca vida. Muito sistema,
pouco espírito. No fim de tudo, a conclusão simples talvez seja: a Bíblia é o mapa, o espírito é o território. E o mapa nunca teve como objetivo substituir a viagem.